Então vamos lá. Recursos para a segunda fase da OAB em constitucional. Hoje, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o cabimento de cada recurso, tá? Vamos entender primeiro isso, então? Cabimento. Preparei aqui uma tabelinha para vocês para mostrar um comparativo desse cabimento, né? Quando é que cabe uma apelação, os agravos, os embargos, o ROC, o RESP, o RE, né? É importante, galera, que vocês entendam o cabimento de todos os recursos, tá? Porque aí você vai chegar na prova seguro, né? O que a banca cobrar, eu tô sabendo aqui o cabimento, tá? Com relação à estrutura, daqui a pouquinho eu vou mostrar um quadro comparativo também, beleza? Vamos lá. Vamos começar aqui, então? Tô com um cafezinho aqui, a Cláudia deve estar por aí com o chimarrão dela, né? E vocês aí, cafezinho, água, chá, o que for, né, para acompanhar aqui, para descer esse bloco dos recursos. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o cabimento da apelação, galera. Olha só, quando é que eu tenho aqui uma apelação? Tá? Vou voltar aqui. Uma apelação. A apelação é o recurso interposto em face de sentença. Primeiro ponto aqui que eu quero que vocês entendam, na verdade, né? Se eu tô caminhando para o bloco dos recursos, é porque o enunciado trouxe que já houve uma decisão judicial e pede que você impugne essa decisão judicial. Isso tá claro, né, galera? Se eu tô caminhando para o bloco dos recursos, eu tenho um enunciado que trouxe que já houve uma decisão judicial e eu preciso impugnar essa decisão judicial. Beleza? Quando é que eu vou caminhar para a apelação? A apelação, se o enunciado trouxer ali que houve uma sentença, em regra, vai caber a apelação. Lembrando que aqui é da decisão, ó, do juiz, né? Decisão do juiz, ele profere a sentença e da sentença cabe a apelação. Eu tenho uma decisão no âmbito do tribunal, cabe a apelação? Não, tá, galera? O juiz profere a sentença, o tribunal acorda. Então, tomem cuidado com isso, né? Se eu tenho uma decisão em âmbito de tribunal, não é o caso de apelação. A apelação aqui é da decisão do juiz. Mas eu trouxe aqui, ó, uma observação. E aí eu vou jogar a pergunta para vocês, tá? Vamos lá. De toda a sentença, observem a afirmação. É correto dizer que de toda a sentença cabe a apelação? Me respondam, meu povo, que eu já quero ver aqui como é que vai ser essa resposta. Eu vou repetir a pergunta. De toda a sentença, é correto dizer que de toda a sentença cabe necessariamente a apelação? E aí? Tic-tac, tempinho aí para vocês responderem. E aí? Ó, Carla já colocou aí, ó, não. Geisa também não, né? Carla falou, pode caber ROC. Carlos falou que concorda com a Carla. Cecília falou toda, perigoso. O Alisson falou que não, Cláudia falou que não, que depende. Eleni não, Eduardo depende. Carla falou, no direito tudo depende do caso concreto. Pois é, ó, ponto de vista colocou não. Pois é, galera, muito cuidado, tá? Porque pode ser o caso aqui, tem que tomar cuidado com o ROC, tá? Por quê? Porque eu também tenho o cabimento do ROC em face de sentença. Existem algumas decisões, né, que cabem ROC em face daquela sentença ali. Camila, quais são os casos que eu vou ter ROC em face de sentença? Hipóteses específicas definidas no artigo 102, inciso 2 da Constituição e 105, inciso 2, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas agora eu preciso que vocês já de cara saibam. Não é toda sentença que vai ser apelação. Por quê? Porque pode ser também ali o caso do ROC, né? Então, muito cuidado. Se o enunciado traz ali uma situação onde houve uma sentença,
você só caminha para a apelação depois de olhar para o ROC. Beleza? Combinado, acordo nosso aqui. O enunciado falou de que houve uma sentença, você precisa impugnar essa sentença. Você não vai colocar de cara a apelação. Você primeiro vai olhar o ROC. Show? Fechado? Boa, Cecília. A Cecília tá com a antena ligada aí, ó. É isso aí. É esse o espírito aqui na segunda fase. Antena ligada, alerta tudo, todos os detalhes o tempo inteiro, tá? Muito cuidado. Avançando. Vamos falar agora das contrarrazões recursais. Você vai usar as contrarrazões recursais para a defesa na fase recursal. Camila, não consigo entender, né? Como assim a defesa na fase recursal? O enunciado vai trazer ali um casinho onde você precisa se defender de uma apelação, por exemplo, né? Então, você é a parte recorrida. Você precisa se defender. O enunciado vai trazer, olha, houve uma apelação e você precisa apresentar a defesa para essa apelação. Então, se a banca traz o enunciado falando que dessa questão de um recurso, né? E você precisa apresentar a sua defesa nessa fase recursal, você vem aqui apresentar as contrarrazões recursais, tá bom? Cuidado com isso aqui. E aqui, galera, é o caso ali, por exemplo, né, de você ganhou, o enunciado vai trazer uma hipótese onde você ganhou, só que a parte contrária apresentou um recurso. E aí você precisa se defender, né? Qual vai ser a peça de defesa na fase recursal? Contrarrazões recursais. Beleza? Muito difícil a banca cobrar isso aqui? Sim, muito difícil, tá? Muito difícil. Mas eu quero que vocês saibam, porque se a banca cobra, se a banca traz um enunciado com essa estrutura, onde você ganhou, opa, ganhei, mas aí houve um recurso da parte contrária e você precisa se defender, é contrarrazões recursais, tá bom? Galera, eu tô acompanhando vocês aqui, tá? Qualquer dúvida, coloquem por aí, que eu vou dando uma olhada aqui e respondendo também. Bom, vamos avançar agora para falar sobre o agravo interno, ou também chamado de agravo regimental. Quando é que você usa esse agravo aqui? Decisão monocrática exarada pelo relator, tá? No âmbito ali do tribunal, nós temos os relatores, né? Se há uma decisão monocrática, Camila, quais são as decisões monocráticas, né? Abram aí, ó, o 932 do CPC. Estão com o VAD na mão? Tô com o meu aqui, tá? O VAD do professor Diego, claro, né? VAD maravilhoso. E eu quero que vocês abram o 932 do CPC, tá? Observem o que traz o 932, olha só. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, tutela provisória nos recursos, né? Por exemplo, dirigir e ordenar o processo no tribunal. Então, qualquer dessas decisões aqui, né? Por exemplo, se o relator ele indefere esse pedido de tutela provisória, por exemplo, né? Que é uma competência dele. É uma competência dele. Se ele indefere, por exemplo, esse pedido de tutela provisória, cabe, por exemplo, o agravo interno, tá? Então, muita atenção para o agravo interno, para essas hipóteses aqui do 932. Outra hipótese, o 932, inciso 6. Decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o relator decidiu, né? O enunciado traz uma hipótese onde o relator tomou uma decisão e pede que você impugne essa decisão, agravo interno, ou também chamado aqui de agravo regimental, tá bom? Decisão do relator, hipóteses específicas que estão lá no 932. Beleza? Camila, chance disso aqui cair na prova também é difícil, tá, galera? Caiu o agravo interno, mas eu preciso que vocês saibam pelo menos a hipótese de cabimento. Para que seja um agravo interno, o enunciado tem que trazer que foi uma decisão do relator, né? Uma dessas decisões que estão aqui, ó, no 932 do CPC. Tudo bem?
E é uma decisão aqui monocrática, né? O relator sozinho decidiu. Quando é que ele pode decidir? Nessas hipóteses aqui do 932. Decidiu, qual é o recurso cabível? Agravo interno. Fechou? Bora avançar. Agravo em RESP, né? Ou seja, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Quando é que eu vou usar esse recurso aqui? Você usa, meu povo, quando você tiver um recurso especial ou um recurso extraordinário que foi inadmitido, tá? Então, teve a inadmissão ali do recurso especial ou recurso extraordinário de cara, né? Recurso especial chegou e ele foi inadmitido, não cumpriu um dos requisitos, por exemplo, né? E foi inadmitido. Nem foi remetido ali, nem foi remetido para julgamento do tribunal. Ele foi de cara inadmitido, inadmitido porque é intempestivo, enfim, qualquer hipótese ali ele foi inadmitido, né? E aí, qual será o recurso cabível? Agravo em RESP, se a inadmissão for em um recurso especial, e agravo em recurso extraordinário, se a inadmissão for de um recurso extraordinário, tá? Então, se o enunciado traz ali um casinho, traz que houve a inadmissão do recurso extraordinário, porque não foi ali, não foi realizada a interposição dentro do prazo, né? Por algum motivo foi inadmitido esse recurso especial ou recurso extraordinário e nem chegou para que o tribunal, né, no caso do RESP, o STJ, e no caso do RE, o STF, nem chegou para que eles fizessem realmente julgamento ali do mérito mesmo do recurso, né? Já foi inadmitido de cara. Agravo em RESP ou RE. Tudo bem? Galera, dúvidas até aqui? Estou indo muito rápido. Mandem por aí. E aí? Tudo certo? Mandem por aí que eu desacelero um pouquinho, tá? Ó, o Alisson colocou, agravo em RESP ou RE tá no 1042 do CPC. Isso mesmo, aqui a apelação no 1009, o agravo em RESP ou RE no 1042. Tá tranquilo? Show! Bora seguir então. Vamos lá. Vamos avançar aqui com a nossa tabelinha. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o ROC, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esses outros aqui, né, que são menos cobrados. Mas antes disso, vamos direto conversar um pouquinho agora sobre o ROC. Galera, 2 recursos que eu chamo a atenção aqui para vocês. Recurso ordinário constitucional, o ROC, e o recurso extraordinário, tá? São os recursos que a banca mais gosta de cobrar, então quero que vocês tenham muito cuidado com eles, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. O ROC, ele pode ser endereçado tanto ao STF como ao STJ. Tem hipóteses específicas para esse direcionamento, ao STF ou ao STJ. Tanto no STF como no STJ, eu posso ter ROC em face de acórdão, tá? Ou seja, atacando uma decisão de um tribunal, como ROC em face de sentença, ou seja, atacando a decisão de um juiz. Tudo bem até aqui? Então, ROC pode ser tanto endereçado ao STF como ao STJ, cabendo, em ambos os casos, tanto de decisão de tribunal, né, em face de acórdão, como em decisão de juiz, ou seja, em face de sentença. Tudo bem até aqui? Vamos lá, então. Vamos começar avaliando, aqui eu separei para vocês, ó, o ROC em face de acórdão, tá? Opa! Aqui, o ROC em face de acórdão e o ROC em face de sentença. Então, primeiro, a gente vai conferir aqui o ROC, ó, de decisão de tribunal, tá?
E depois a gente vai conferir aqui o ROC de decisão do juiz. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com o ROC em face de acórdão, ou seja, decisão lá no âmbito de tribunal. O tribunal decidiu. Camila, que tribunal? Temos aqui possibilidades. Se for o ROC ao STF, eu estou falando de tribunais superiores decidindo. Se eu estiver falando do ROC ao STJ, eu estou falando de tribunais regionais federais ou os tribunais de justiça dos estados, tá? Então, observem bem isso aqui, beleza? Vamos por partes. E aí, vamos avaliar aqui o ROC ao STF. Vamos falar um pouquinho dele. ROC em face de acórdão no âmbito do STF. Aqui, eu estou falando, meu povo, dos remédios constitucionais. Olhem, observem. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Decididos, observem bem isso aqui, tá? Decididos, olha só, em única instância. Quando eu digo, preste atenção, tá? Quando eu digo única instância, eu tô querendo dizer o seguinte, em competência originária, tá? Em competência originária, ou seja, não é que chegou lá em grau de recurso, não, chegou diretamente lá, tá? Então, é isso aqui. Eu vou ter, então, eu estou diante de um habeas corpus, um mandado de segurança, um habeas data ou um mandado de injunção decidido em única instância, ou seja, originalmente, né, em competência originária, pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, ou seja, se você ganhou, maravilha, não cabe o ROC. Cabe se você perdeu. A decisão é denegatória, tá? E aqui, nesse ponto aqui, vale lembrar o seguinte. Lembram, no estudo dos remédios constitucionais, que é possível o endereçamento desses remédios aos tribunais superiores em algumas hipóteses? Vamos relembrar? Abram aí, por exemplo, no VAD, o artigo 105. Abram o artigo 105 da Constituição, por exemplo. Observem que esse artigo 105 traz aí, ó, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. Artigo 105, inciso 1, a linha B, por exemplo, fala assim: mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Ou seja, existem algumas hipóteses que a competência é originária dos tribunais superiores, tá? Então, quando eu estiver falando aqui de um mandado de segurança, por exemplo, de competência originária de um tribunal superior, tá? E essa decisão for denegatória, o recurso cabível nessa situação é o ROC ao STF, né? Beleza? Acabamos de ver aqui, por exemplo, que quando eu estou falando de um mandado de segurança contra um ato de ministro de Estado, por exemplo, ou contra um ato de um comandante da Marinha, cabe o mandado de segurança aqui endereçado diretamente ao STJ, né? Tá aqui no 105.1b. Então, diante desse endereçamento direto, ou seja, diante dessa competência originária para julgar esse mandado de segurança, ou seja, está sendo julgado em única instância, leia-se, em competência originária, cabe aqui o ROC, ao STF, beleza? Tudo bem? Tudo bem até aqui, meu povo? Cafezinho. Beleza? Ok, maravilha, né? Então, entendido aqui esse primeiro ponto do ROC ao STF. Vamos falar agora do ROC em face de acórdão, ou seja,
ROC em face de decisão do tribunal, né? Só que agora endereçado ao STJ. Então, olha só, percebam que aqui, quando eu falo do STJ, eu não estou mais falando de Tribunal Superior, tá? Agora, eu vou falar aqui do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça, né? Não são tribunais superiores, tá? Então, aqui eu não estou mais falando de tribunal de decisão de Tribunal Superior, né? Eu vou falar aqui de decisão no âmbito do TRF ou no âmbito do TJ. E aqui eu continuo falando dos remédios constitucionais, ó, habeas corpus e mandado de segurança, né? Aqui não entra o habeas data, não entra o mandado de junção, tá? Quando eu falo aqui do ROC ao STJ em face de acórdão, eu estou falando de uma decisão lá no âmbito de um habeas corpus decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça. Ou se denegatória a decisão, tá? Você tem que ter perdido. Ou seja, se eu estou falando de um habeas corpus, tá? Que foi julgado pelo TRF ou pelo TJ, se o enunciado traz isso, ó, habeas corpus, julgado pelo TRF, né, Tribunal Regional Federal, ou pelo TJ, Tribunal de Justiça, não me interessa aqui se a decisão foi originária ou se chegou lá em grau de recurso. Não importa, tá? Por quê? Porque o texto constitucional fala em única ou última instância, ou seja, em competência originária ou chegou lá em grau de recurso. Beleza? Tanto faz. O que importa é o seguinte, foi julgado, o habeas corpus foi julgado pelo TRF ou pelo TJ e a decisão foi denegatória, ROC ao STJ. Beleza? É isso que vocês têm que guardar. Tanto faz. Se foi originária, se chegou em recurso, tanto faz, tá? Mas o fato é, habeas corpus, decisão denegatória, pelo TRF ou pelo TJ, ROC aqui ao STJ. Beleza? Guardaram isso? Tudo bem? Isso aqui, meu povo, vocês não precisam estar decorando necessariamente, vocês precisam entender por quê. Porque tá lá, aqui ó, o ROC ao STF tá lá no 102, inciso 2, e o ROC ao STJ tá lá no 105, inciso 2, ambos da nossa Constituição. Tudo bem? Beleza? Além disso, temos mandado de segurança também, tá? Aqui é um mandado de segurança decidido em única instância. Aqui o jogo muda, tá? Diferente lá do habeas corpus. Aqui é o mandado de segurança em competência originária, tá? Dos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, se denegatória a decisão, tá? Então, aqui o enunciado vai te trazer o mandado de segurança, que houve uma decisão denegatória e esse mandado de segurança era de competência originária do Tribunal Regional Federal ou de um tribunal de justiça, tá bom? Se vocês abrirem aí o 108, que fala da competência do Tribunal Regional Federal, vocês vão observar lá na alínea C que tem assim, ó, compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Ou seja, se eu tenho um mandado de segurança contra ato de um juiz federal, a competência é originária do Tribunal Regional Federal, tá? Se eu tenho essa competência originária no âmbito desse mandado de segurança, qual é o recurso? ROC ao STJ. Tudo bem? E isso está na sua mão, galera, tá? Na Constituição, tá? O que é que eu preciso de vocês no dia se cair um recurso? Que vocês tenham calma, calmem esse coração e busquem no vade-mecum, tá? Poxa, essa hipótese aqui do mandado de segurança. Beleza, foi julgado no TRF. É competência originária, não é? Vou dar uma olhada, vou buscar. A resposta vai estar aqui, tá?
Mas aí eu preciso que você mantenha calma para que consiga achar. Tudo bem? Galera, rock em face de acórdão. Fechamos. Vamos avançar agora para o rock em face de sentença, ou seja, o rock diante de uma decisão do juiz. Tudo bem? Vamos lá. Primeira situação aqui, rock em face de sentença. Quando é que eu vou endereçar? Ao STF. E aí? Quando é que eu faço esse endereçamento ao STF? Vamos lá. No caso de crime político. Se eu estou falando de crime político, de quem é a competência para julgar? Do juiz federal, tá? Vou até colocar aqui, ó. Juiz federal. Onde é que está isso? Podem abrir aí o artigo 109, tá? Artigo 109, que vocês vão achar que é competência do juiz federal, com base aqui no 109, inciso 4, tá? Fala sobre os crimes políticos. Então, falou em crime político, juiz federal julga, tá? E aí, observem, né? Juiz federal julgou. Tranquilo? Julgou. Juiz federal, crime político e tal, situação, julguei. Dessa sentença, juiz profere o quê? Sentença, né? Dessa sentença, não cabe apelação ao TRF. Olha só, lembram que eu falei que não é toda a sentença que enseja a apelação? Pois é. Dessa sentença do juiz federal, no caso de crime político, não cabe apelação ao TRF. Nesse caso, vai caber ROC ao STF. Camila, mas direto ROC ao STF sem nem passar essa apelação pelo TRF? Pois é, direto, meu povo. Falou ali, sentença de juiz federal no caso de crime político, nem pensem na apelação ao TRF. Cabe ROC ao STF. Tudo bem? Fecharam? Guardaram isso? Beleza? Outra situação, tá? Vamos falar agora do ROC ao STJ em face de sentença, ou seja, em face de decisão do juiz. Ó, decisões ali, né, que envolvam causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Digamos que você chegou lá na embaixada americana, né? Foi tirar o seu visto, né? Pedir ali esse visto e aí você foi muito maltratada, né? Foi xingada, foi maltratada, jogada para fora lá dessa embaixada americana. Você, como pessoa como pessoa residente, né, domiciliada no país, domiciliada aqui no Brasil, você vai ajuizar a ação contra o Estado estrangeiro, né, os Estados Unidos. E aí, meu povo, que essa ação, né, que envolve Estado estrangeiro de um lado e pessoa residente ou domiciliada no Brasil, vai ser julgada por quem? Pelo juiz federal, tá? Pelo juiz federal. E dessa sentença do juiz federal, não cabe apelação ao TRF. Aqui cabe ROC ao STJ. Beleza? Então, o seu enunciado traz uma situação em que eu tenho aqui um Estado estrangeiro ou organismo internacional versus um município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, se é essa que é a estrutura da causa, isso é julgado por um juiz federal, né? E aí eu tive o julgamento lá do juiz federal. Qual seria o recurso cabível? ROC ao STJ.
Beleza? Fechou? Galera, tudo isso aqui tá tanto no artigo 102, como eu coloquei aqui para vocês, ó, 102, inciso 2, como no 105, inciso 2 da Constituição. Qual é o seu papel no dia da prova? Caiu um recurso? Antes de bater o martelo, confiram sempre o ROC, tá? Porque eu digo uma coisa para vocês. Se couber o ROC, não cabe apelação. Se couber o ROC, não cabe o RESP, não cabe o RE. Porque o RESP e o RE são recursos extraordinários, tá? São recursos que exigem o esgotamento das vias recursais ordinárias. Ou seja, se cabe ainda algum recurso ordinário, não tem como caber o RESP ou o RE. E o ROC, como o próprio nome diz, né, é um recurso ordinário, tá? Então, se for a hipótese do ROC, não vai caber apelação, não vai caber RESP, não vai caber o RE, tá? Tudo bem? Guardem isso. Guardem isso. E aí, agora sim, a gente vai avançar para falar um pouquinho sobre o RESP, né, recurso especial, e o recurso extraordinário, o RE, né? Como eu disse para vocês, são recursos extraordinários, tá? Aqui eu não vou estar mais discutindo o direito subjetivo do recorrente, né? Aqui eu olho mesmo para a proteção do ordenamento jurídico, tá? E vocês vão ver que as hipóteses que ensejam, né, o cabimento do RESP, do RE, são voltadas para a proteção mesmo do ordenamento jurídico, tá bom? Então, ó, recursos extraordinários, um dos requisitos é o esgotamento das vias recursais ordinárias, ou seja, só cabe o RESP, só cabe o RE, se não couber outro recurso de natureza ordinária, tá? Então, eu repito, se cabe o ROC, não cabe o RESP ou o RE, tá bom? Outro requisito específico aqui é o pré-questionamento, né? A matéria, ela precisa já ter sido discutida anteriormente, para que a gente tenha mesmo esse grau de amadurecimento do que foi julgado ali, tá? E agora sim, vamos falar aqui das hipóteses do RESP e do RE. Aqui no RESP é o 105, inciso 3 da Constituição, e no RE é o 102, inciso 3 da nossa Constituição, tá? Tudo bem? Fechou? Beleza? Não, tá, Alisson? São requisitos aqui do RESP e do RE, tá bom? Bom, fechamos. Vamos falar então aqui do RESP primeiramente. Recurso especial. Quais são as hipóteses de cabimento, tá? Olha só. Causas decididas em única ou última instância, ou seja, competência originária ou recursal, pelos TRFs ou TJs, né? Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais ou Tribunais de Justiça. Quando? Vamos entender quando agora. Então, percebam. RESP, a decisão vem de onde? TRF ou TJ, tá? Então, decisão vem do TRF ou do TJ. Em competência originária ou recursal, tanto faz. Tanto faz se chegou direto lá ou se for chegando aos pouquinhos em grau de recurso, tá? Tanto faz. Mas eu tenho, né, para ensejar aqui o cabimento do RESP, uma decisão que vem do TRF ou TJ. Quando essa decisão contrariar um tratado ou contrariar uma lei federal, tá? Ou negar-lhes vigência. Cuidado, porque essa decisão no âmbito do TRF ou do TJ vai contrariar um tratado ou lei federal
ou negar-lhes a vigência. Tudo bem? Que é diferente, meu povo, que é diferente dessa hipótese aqui do recurso extraordinário, ó, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, tá? Então tomem bastante cuidado com isso, né? Tomem bastante cuidado com isso, porque uma coisa é contrariar. Uma outra coisa é você declarar a inconstitucionalidade, tá? Então a hipótese do recurso especial é contrariar tratado ou lei federal, e a hipótese do recurso extraordinário é declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Tudo bem? Avançando aqui. Outra hipótese: julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, que é diferente, meu povo, da hipótese do recurso extraordinário, tá? Que fala aqui, ó, em julgar válida lei local em face de lei federal. A hipótese do RESP é, preste atenção, julgar válido ato de governo local contestado em face de uma lei federal. Já a hipótese do recurso extraordinário é julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Camila, o enunciado vai deixar muito claro isso. Tem que deixar claro para que você bata o martelo na identificação do RESP ou do RE. Qual é o seu papel na hora da prova? Abrir o vadimeco, tá? E bater exatamente com a situação que está colocada no enunciado. Opa, tá falando em um ato de governo local contestado em face de lei federal. RESP. Não. Tá falando em lei local, né? Lei estadual, lei distrital, lei municipal, lei local contestada em face de lei federal. Opa. Então, hipótese de recurso extraordinário, tá? Beleza? Tudo bem? Maravilha. Vamos lá. Galera, lembrando aqui, né, que não existe a hierarquia entre a lei federal, a lei estadual, a lei municipal, né? O que eu tenho aqui, na verdade, é o campo da repartição de competências, ou seja, a nossa Constituição trouxe o que seria ali de competência da União legislar, né, aqui trazendo a lei federal, do Estado legislar, trazendo a lei estadual, do município legislar, né, trazendo essa lei municipal. Então, quando eu falo aqui de julgar válida lei local em face de lei federal, é porque essa lei federal aqui, ó, ela tratou sobre um tema que não é competência dela, que era competência lá da lei local. Portanto, essa lei federal ela é inconstitucional, né? Justamente com base aqui nesse critério da repartição de competências. Então, se eu tenho essa inconstitucionalidade, eu tenho que trazer para o STF essa situação, tá? Por isso que essa hipótese aqui, né, de julgar válida lei local contestada em face de lei federal, seja o cabimento do recurso extraordinário. Tudo bem? Maravilha? Seguindo aqui, ó. Outra hipótese. Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, já houve uma decisão, né, trazendo a interpretação para aquela lei federal e agora o TRF ou o TJ deu uma interpretação divergente. Diante dessa divergência de interpretações, né, que gera essa insegurança jurídica, enseja aqui o cabimento do recurso especial, tá bom? Bom, e aí vamos falar aqui agora do recurso extraordinário, né? Aqui são causas decididas em única ou última instância, tanto faz ser competência originária ou recursal, quando
contrariar dispositivo da Constituição. Eu vou falar aqui das duas hipóteses que eu não falei ainda, tá? Essas outras aqui a gente já falou, né? Comparando ali com o RESP, eu vou falar dessas duas que eu não falei ainda. Contrariar dispositivo da Constituição. Isso aqui é muito amplo, mas é essencial que você indique, se você for encaixar nessa linha A, que você indique exatamente qual é o dispositivo da Constituição que está sendo violado, tá? Muita atenção a isso. Aqui realmente é mais aberto, né? Contrariar dispositivo da Constituição, mas o que é que você tem que observar? Se os requisitos para ensejar o cabimento do recurso extraordinário estão presentes, tá bom? Então, observem isso. Não caberia um outro recurso ordinário? Porque se caberia, não é o recurso extraordinário. Porque, vejam só, vocês vão concordar comigo que com base nessa hipótese aqui, qualquer recurso praticamente que a banca, qualquer casinho que a banca colocasse ali no enunciado, você pensaria, opa, contrariou a Constituição. Recurso extraordinário. Mas não é bem assim. Tem os outros requisitos para você avaliar, né? Cabe outro recurso, cabe um recurso ordinário? Cabe. Então, não cabe o recurso extraordinário, né? Matéria foi pré-questionada, então precisa observar esses requisitos específicos do RE antes de bater o martelo, tá? Muito cuidado. E a outra hipótese aqui, né, que eu não falei é julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Cuidado, tá, meu povo? Cuidado. Porque, vejam, aqui eu tenho nessa questão do ato de governo local contestado em face da lei federal, no recurso especial. No recurso extraordinário, eu tenho julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tá? Muito cuidado com isso aqui, beleza? Percebam que as hipóteses, elas são um pouco fáceis de você terminar confundindo, mas você tá com o VAD na mão, né? Se você tá com o VAD na mão, você abre o VAD e analisa aquela situação. Então, recapitulando, RESP, recurso especial, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, julgar válido ato de governo local em face da lei federal, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Recurso extraordinário, contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, bem como, né, julgar válida lei local contestada em face da lei federal. Se vocês observarem, as hipóteses do recurso extraordinário giram praticamente em contrariar a Constituição, tá? Ou nas hipóteses aqui de inconstitucionalidade, né? Observem, sempre que é algo relacionado aqui à lei federal, se não está lá no RESP, normalmente o RESP é ali algo que está desrespeitando a lei federal, né? Enseja o cabimento do RESP. Mas sempre que eu falo de lei federal aqui dentro do recurso extraordinário, eu estou falando de um caso de inconstitucionalidade. Por isso que enseja o cabimento ali do endereçamento, né, ao STF, tá? Então, podem observar isso aqui, ó. Quando eu falo aqui de lei federal, ó, é porque a hipótese é declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, né? Aqui, ó, nesse caso aqui também, quando eu falo também de lei federal. Por quê? Porque a hipótese é julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Se essa lei local está sendo julgada válida, é porque a competência nesse caso aqui não era da lei federal, era da lei local. Ou seja, essa lei federal foi declarada inconstitucional, ensejando, portanto, esse cabimento, né, do STF para analisar essa situação de inconstitucionalidade, tá? Beleza? Meu povo, ficou claro isso aqui? Digam aí para mim. Claro.
Tá muito rápido? O que é que vocês me dizem? Mandem aí, que eu sei que recursos o bicho pega, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui uma tabelinha comparativa de estrutura desses recursos, tá? Bom, bora avançar? Qualquer coisa mandem por aí. Mas vamos avançar agora para falar sobre agravo de instrumento, embargos de declaração e embargos de divergência. Sinceramente, o negócio esquenta aqui, ó. ROC, RESP e RE. É isso aqui que provavelmente a banca, se cobrar um recurso, vai entrar nesse campo aqui, tá? Ah, galera, um detalhe ainda, tá? Um detalhe ainda aqui no RE, no recurso extraordinário que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Ponto de atenção. Por quê? Quando a banca cobrou um recurso extraordinário, cobrou nessa hipótese aqui, tá? Então, quero que vocês fiquem atentos. Vocês lembram que quando a gente fala da representação direta de inconstitucionalidade, ou seja, ADI em âmbito estadual, né? Que é a representação. A decisão aqui, ela é irrecorrível. Vocês lembram disso? Decisão irrecorrível. Lembram? Não cabe recurso. Essa é a regra. Estão lembrados disso? Só que tem um detalhe, tá? Detalhe do detalhe do detalhe. Preste atenção. Se eu estou falando de uma decisão no âmbito da representação direta de inconstitucionalidade, que traz normas de reprodução obrigatória, nesse caso, cabe recurso extraordinário, tá? Então, muito cuidado com isso. Exatamente, Cecília. Em regra, a decisão é irrecorrível, né? Ressalvada ali a possibilidade de embargos de declaração. Mas, se eu estiver falando de normas de reprodução obrigatória, enseja o cabimento do recurso extraordinário. Quando a banca cobrou um RE, 2 vezes já que a banca cobra em cima dessa hipótese aqui. Traz uma representação que foi alvo ali de normas de reprodução obrigatória, né? E pergunta qual seria o recurso cabível para atacar aquela decisão. Recurso extraordinário, tá? Muito cuidado com isso. Guardaram? Guardaram no coração? Não poderia deixar de falar sobre esse ponto aqui, tá? Agora vamos avançar, meu povo, para falar aqui do agravo de instrumento. O que é que nós temos no agravo de instrumento? Eu vou usar o agravo de instrumento em face de uma decisão interlocutória, tá? Proferida pelo juiz, né? Pelo juízo ali de primeiro grau. Tem uma decisão interlocutória. Decisões interlocutórias são aquelas decisões que vão ali dando andamento, né? Dando andamento ali ao processo, né? Eu tenho uma série, eu tenho um rol, né, de decisões interlocutórias lá no artigo 1015 do CPC, tá? Abram o artigo 1015, meu povo, vamos lá. Vamos lá no 1015 do CPC. Observem o seguinte, tá? Vamos lá. Ó, 1015 do CPC diz: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, ou seja, traz um rol de decisões interlocutórias que ensejam o cabimento do agravo de instrumento. Camila, e se a decisão interlocutória que eu quero recorrer não estiver no 1015? Aí você pode atacar lá em preliminar de apelação, tá? Mas para o agravo de instrumento, tem que estar dentro desse rol aqui do 1015 do CPC. Exemplo, decisão interlocutória do juiz que nega a tutela provisória,
que nega gratuidade de justiça. Tudo isso enseja o cabimento aqui do agravo de instrumento. Beleza? Tudo bem? Fechou? O Alisson, repetir que parte exatamente? Manda aí. Ó. Então é isso, tá? Agravo de instrumento, decisão interlocutória do juiz, ou seja, não é aquela decisão que não põe fim a um processo, né? A decisão que põe fim ao processo é a sentença. Então, a decisão interlocutória são decisões, mas são decisões que não põem fim ao processo. Exemplo, tutela provisória, gratuidade de justiça, né? Essas decisões que estão lá no 1015 do CPC. Tudo bem? Avançando, meu povo, embargos de declaração, hipótese muito específica aqui, que serve, né, para suprir omissão, erro material, obscuridade ou contradição. Então, se eu tenho ali uma decisão e eu percebo, né, que a decisão foi omissa com relação a algumas partes, que foi contraditória, eu posso usar os embargos de declaração. O enunciado vai ter que trazer com clareza que o objetivo ali do recorrente é suprir uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade, tá bom? Embargos de divergência, o próprio nome já diz tudo, né? É para impugnar decisões de tribunais que estejam em divergência. Aqui, galera, é o seguinte, eu tenho acórdãos anteriores, tá? De casos parecidos, beleza? E agora o tribunal vem e julga de forma divergente, de forma diferente. Cabe os embargos de divergência, tudo bem? Esses casos aqui, todos dos recursos que eu apresentei para vocês, o que é que é mais fácil de cair na sua prova? O ROC ou o RE? Tá? A banca tem uma preferência por esses recursos. Ó, o Alisson colocou aí que ele quer que eu repita a questão do RE na representação. Vamos lá. Galera, eu encerrei aqui a parte de cabimento. Eu vou reforçar esse ponto aqui com o Alisson, tá? E a gente já vai avançar para a parte de estrutura dos recursos. O Alisson é o seguinte, se você lembrar, quando eu falo da representação direta de inconstitucionalidade, em regra, não cabe recurso. A decisão ela é irrecorrível. Cabe embargos de declaração e nada mais, tá? Então, a decisão ela é irrecorrível. Essa é a regra. Estou lá no âmbito da representação direta de inconstitucionalidade, né? ADI em âmbito estadual. Decisão foi julgada. Em regra, não cabe recurso daquela decisão ali, né? Tribunal de Justiça julgou, não cabe recurso, tá? Não cabe recurso contra aquela decisão. Mas tem um detalhe. Vai caber o recurso extraordinário se o caso ali julgado, se essa representação envolveu normas de reprodução obrigatória, tá? Então, esse é o detalhe do detalhe do detalhe. Se a representação envolveu norma de reprodução obrigatória, vai caber recurso extraordinário. Tudo bem? É isso, beleza? Galera, e assim a gente fecha, então, aqui essa parte do cabimento dos recursos. Espero que eu tenha ajudado aí a clarear um pouquinho sobre esse cabimento de cada um dos recursos. E eu vou deixar esse material aqui para vocês na descrição do vídeo. Bom, bora avançar, meu povo? Como é que estão por aí? Tá tranquilo? Tranquilo não tá, né? Esse é um bloquinho aqui mais pesado, o bloco dos recursos. Mas vamos lá, vamos avançar? Estão firmes e fortes por aí? Bora falar de estrutura agora? Vamos lá. Preparei aqui, ó, esses quadrinhos mostrando a estrutura dos recursos para vocês. E aí, vamos lá. Vou começar aqui falando da apelação. Se vocês observarem, todos os recursos que vocês estudam aqui na segunda fase em constitucional tem duas folhas. A folha de interposição e a folha das razões recursais. Todos, exceto esses três aqui.
que eu coloquei até esse destaque aqui para vocês, ó, apenas uma folha. Agravo de instrumento, embargos de declaração e embargos de divergência, apenas uma folha. O resto, 2 folhinhas. Folha de interposição, ó, e folha das razões recursais. Galera, eu não quero que vocês se desesperem. Por quê? A folha de interposição, coloquem na cabeça que ela é mais um aviso. Ela é mais um aviso ao juízo que proferiu a primeira decisão, tá? Ao juízo que proferiu a primeira decisão, ou seja, ao juízo ad quem, né? Que proferiu a primeira decisão. Você tá meio que avisando, olha, eu tô recorrendo, né? Eu tô recorrendo, é a folha de interposição. Você avisa para o juízo que proferiu a primeira decisão que você está recorrendo. Nos pedidos, você pede o recebimento desse recurso e a remessa desse recurso ao juízo a quo, ou seja, ao juízo que você está pedindo a reanálise, né? E aí você pede, é basicamente isso na folhinha de interposição. Endereça ao juízo que proferiu a primeira decisão, qualifica as partes, pede o recebimento do recurso e a remessa dos autos ao juízo que vai proferir a nova decisão, né? Ao juízo que você está pedindo a nova análise, ao juízo a quo. É basicamente isso aqui. Entenderam? Acabou essa folhinha de interposição, que é bem rapidinha, né? Endereçamento, qualificação, recebimento do recurso, remessa dos autos, intimação do recorrido, né? Para que ele já fique ciente. E fechamento. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado OAB. Já começa a folha das razões recursais. Camila, para fins de prova de segunda fase, eu tenho que começar na folha seguinte, eu pulo uma folha, o que é que eu faço? Não. Galera, folha e linhas na segunda fase da OAB é ouro. Então, negativo de pular, linha, não. Você vai simplesmente, acabou ali a folhinha de interposição, você vai ocupar meia página nessa folhinha de interposição. Acabou a folhinha de interposição, já começa. Segunda folha, né, ou folha das razões recursais. E aí já começa ali endereçamento, né, e a estruturação dessa folha das razões recursais. Tudo bem? Que é muito parecida, diga-se de passagem, com a estrutura de uma petição inicial, né? Fatos, fundamentos jurídicos, pedidos. Qual é a grande diferença? Que você vai acrescentar os requisitos de admissibilidade. Nada além disso, tá? Então, não é esse bicho de 7 cabeças a estrutura aqui de um recurso. E aí, observem. Apelação, por exemplo, ó. Eu tenho a folhinha de interposição. Depois, eu já tenho aqui a folha das razões recursais, tá? Na folha das razões recursais, eu tenho a seguinte estrutura. Fatos materiais e processuais, cabimento, tempestividade e preparo, tá? Demais requisitos de admissibilidade, que aí eu tenho ali o restante, né, dos requisitos: interesse recursal, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou modificativo, extintivo, né, do direito do recorrente. E aí, galera, vocês botem na cabeça que não precisam decorar esses requisitos todos. Daqui a pouquinho, quando eu for para a montagem mesmo do ROC, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas, por exemplo, né? Vamos um exemplo aqui. Ó, vocês vão estar com o vadimeco na mão, tá? Então, ó, tem aqui, por exemplo, eu tenho o 994. Vamos lá no 994 do CPC. O 994 começa assim a redação. São cabíveis os seguintes recursos. Destaca essa palavra. 994, coloca um clipe nessa página, destaca essa palavra. São cabíveis. Você já vai lembrar, opa, cabimento. 996 fala assim: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, terceiro prejudicado. Você marca aqui o 996, você vai lembrar, opa, legitimidade, interesse recursal, né? Então,
se vocês fizerem uma marcação estratégica, usa um clipe aqui, vocês não vão lembrar dos requisitos não vão lembrar não, vocês vão lembrar, né? Não vão esquecer dos requisitos de admissibilidade. 1003, parágrafo 5º, fala do prazo de 15 dias, né? 1007 aqui vai falar sobre o preparo. Então, galera, marcação estratégica é o diferencial para que você pare de ficar quebrando a cabeça com isso de, meu Deus, recursos, e tem uns requisitos, e tem uma infinidade de coisas, eu tenho que decorar. Não tem. Você não está mais na primeira fase, você está na segunda fase agora. É fazer uma marcação estratégica do Vadimeco para que você leve com mais leveza até a parte dos recursos, né? Thaísa, vai ficar gravada, Thaísa? Vai sim. Dá pra assistir depois, tá? Nem se preocupe. Vou deixar gravada, especialmente porque eu sei que é uma aula sobre recursos. Eu sempre deixo, tá? Mas essa especialmente, que eu sei que é uma aula sobre recursos. Então, acaba que vale, né? Vocês depois até assistirem de novo, ter atenção aqui a todos os detalhes. Bom, seguindo aqui com a estrutura da apelação. Fundamentos jurídicos e pedidos. Essa aqui é a estrutura base que vocês vão utilizar para todo e qualquer recurso, tá? Essa é a estrutura base aqui, tá bom? Beleza? Cecília, repetir que parte exatamente? Bom, então eu tenho essa estrutura base aqui. O que é que vai mudar quando eu comparo com os outros recursos? Ó, nas contrarrazões recursais, o que muda é que eu não falo sobre preparo, tá? Não tem preparo nas contrarrazões recursais. Eu não trago os demais requisitos de admissibilidade, né? Também não há necessidade aqui nas contrarrazões. Afinal, contrarrazões é a defesa na fase recursal, né? Então, essa parte de preparo, de requisitos de admissibilidade, isso aqui compete a quem está recorrendo. Tudo bem? Beleza? Show? Cecília, segura aí que eu vou falar desses dispositivos. Lá na estrutura que a gente for montar do ROC, aí eu vou falando com calma para vocês, nem se preocupe. Bom, então é isso. Nas contrarrazões recursais, tiro o preparo e não preciso do tópico dos demais requisitos de admissibilidade. No agravo interno ou regimental, também não há preparo, tá? Então, tiro aqui o preparo. Agravo em RESP e RE, também não há necessidade de preparo. Então, vou cortar aqui o preparo. O que está em vermelho aqui é o que vocês vão cortar, tá? Deixa eu até tirar essa parte aqui em amarelo. Ó, o que está em vermelho é o que vocês vão cortar. O que eu coloquei em amarelo é o que vocês vão incluir, tá? Então, aqui nessa primeira página, né? Nesses recursos aqui, não tem nada para incluir. Só tem esses cortes aqui do preparo nas contrarrazões, agravo interno e agravo em RESP ou RE. Avançando, né? ROC, mesma estrutura da apelação. Qual é a diferença? Você vai acrescentar isso aqui, ó. Tópico da atribuição do efeito suspensivo. Em regra, o ROC não tem o efeito suspensivo. Então, você vai pedir que seja atribuído a ele esse efeito, tá? No RESP, você vai acrescentar esse requisito específico do RESP, que é a relevância das questões federais, né? Das questões aqui de direito federal. Vai acrescentar também o tópico do esgotamento das vias recursais ordinárias e do pré-questionamento. E também acrescentar aqui o tópico do efeito suspensivo. Mesma estrutura que a gente viu lá na apelação, só acrescenta esses tópicos aqui, tá? No recurso extraordinário, mesma estrutura da apelação, só que vai acrescentar repercussão geral, esgotamento das vias recursais ordinárias e pré-questionamento e, além disso, vai acrescentar aqui o efeito suspensivo. Tudo bem? Agravo de instrumento, embargos de declaração e embargos de divergência. Aqui o negócio muda porque você não precisa da folha de interposição. Então, só é esquecer a folha de interposição aqui, né? E já vai direto
para as razões recursais. Razões recursais com a mesma estrutura, tá? Mesma estrutura da apelação. O que é que muda aqui? Que no agravo de instrumento você vai acrescentar da documentação, o tópico, né? Da documentação e peças obrigatórias. Isso aqui tá tudo lá no 1018. Da documentação e peças obrigatórias, das peças facultativas e da obediência à regra do artigo 1018 sobre a juntada, né, em 3 dias na primeira instância. Tudo bem? Ah, e aqui, ó, que eu não destaquei em amarelo, do efeito suspensivo. Beleza? Embargos de declaração, qual é a diferença? Não tem aqui o preparo, tá? E embargos de divergência vai seguir ali a mesma estrutura da apelação. Tudo bem? Então, essa tabelinha aqui mostra bem para vocês o que acrescenta, o que sai, né, na estrutura de cada um dos recursos. Espero que ajude para clarear mesmo essa visão aí com relação à estrutura aqui